mais difícil ou impossível, Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Boa tarde, guerreiros de oração. Boa tarde, irmãos. Boa noite, aliás, né, queridos? Boa noite, Romeu. Boa noite. Boa noite, meus Sejam queridos. todos bem-vindos a esse momento, uma vez de adoração a Deus, de oração, de busca pela palavra de Deus, né? Estamos de um dia, nada melhor que a gente terminar o dia assim, buscando a Deus, né? Não sei se a gente fala terminar o dia ou começar o dia, né? Mas tanto faz, né? O importante é estar aqui na presença dele mais uma vez. Vamos orar para começarmos. O pastor Davi tá quase chegando aí, tá bom? Mas enquanto isso nós vamos orando aqui para que Deus possa já ir preparando. O pastor Davi acabou de chegar. Ele chegar para nós darmos continuidade. Boa tarde, pastor Davi. Desculpa, aí tava entrando meu Zoom aqui, deu um probleminha aqui. Tranquilo, a gente estava te aguardando aqui. Tá bom. Todos passaram bem o Dia dos Pais aí? Graças a Deus. Graças a Deus. Espero que sim, né? Bem, eu sou certo da viagem, Romeu? Sua filha no aeroporto? Sim, já foi. Acabei de chegar. Chegou a tempo. Deu tudo certo, graças a Deus. Muito bom. Vamos, então, fazer uma oração para a gente entrar no assunto desta noite, né? O assunto dele aqui de hoje é bom, viu? Oi? Vai ser ótimo. O assunto vai ser ótimo. Vai ser bom, né? Muito bom. Inclusive, pastor Davi, com a sua autorização, estou gravando a mensagem de hoje, tá? A pedidos também de alguns. Tá, vai ter slide, depois eu posso disponibilizar, eu fiz bem didático ela para fácil entender. Mas de qualquer forma, eu vou estar gravando também, eu posso disponibilizar depois a gravação para quem quiser. Tá bom, e o culpado dessa palestra é o nosso irmão Walter. É o Walter, né? O Walter é o culpado. E ele que nos incentivou a fazer essa palestra, né? Preparar. Ok. Tá bom. Já que nós vamos, já que o que incentivou foi o irmão Walter, eu queria que você orasse para nós começarmos esse assunto, então. Então tá bom, excelente, eu já até adivinho qual que é o assunto. Tá bom. Bondoso Deus, muito obrigado porque nos deste um bom dia. Algumas provações certamente nós tivemos, mas como é bom podermos ter a confiança de que Jesus está sempre ao nosso lado em todos os momentos de nossa vida. Agora, Senhor, estaremos ouvindo a Tua mensagem, através da Bíblia e através da revelação da Tua mensageira. Te pedimos que nos abençoe, que a compreendamos e coloquemos em prática da melhor forma em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou compartilhar a tela. Eu vou usar aqui uns slides. Vocês estão vendo aí, gente? Já? Estamos vendo a parte do PowerPoint, não a parte da apresentação ainda, pastor. Agora sim. Só que está vendo a parte sua. Tá bom. Você pode... Eu te dar uma dica ali, ó. Deixa eu ver onde que tem... Tem que inverter, né? Tem que inverter, E agora? Não, ainda não. Eu creio que acho que ali em cima no menu, pastor, usar a apresentação de slide, acho que é por ali que o senhor faz a troca. Usar. A troca de telas ali, acho que é num desses lugares aí em cima. Muda, interrompe vídeo, segurança, parceiro, bate-papo, movimento. Não sei. Não sei isso aqui, viu? Deixa eu ver uma coisa. Eu vou requisitar o controle da sua máquina aí, só para... Tá bom. Você vai receber uma solicitação. Aprovado. Tá. Deixa eu ver se é aqui nesse botão aqui, ó. Não, não é esse aqui. Eu acho que é nesse aqui. Aí, pronto. Agora deu certo. Opa, que beleza. Muito bom. Bem, irmãos, vamos lá.
Deixa eu voltar aqui, que ela foi para frente aqui, né? Isso. Aí. O tema que eu coloquei para nós, introdução é de proteção divina e o tempo de ser das cidades. Veja, esse é um assunto muito até polêmico depois, principalmente na época da pandemia. As pessoas começaram a fazer muitos vídeos, e se tu buscar na internet, hoje tem muitos vídeos, tanto para você sair das cidades, e você encontra muitos textos hoje de Ellen White, vários livros, falando sobre vida no campo, sair da cidade, assim por diante. E também existem aqueles que são contra sair das cidades, e também existe outros, e tem muitos textos de Ellen White que também falam em relação a nós ficarmos nas cidades para pregar o evangelho e assim por diante. Então, não quero causar nenhuma divisão entre nós hoje, mas eu quero fazer uma apresentação bem equilibrada, porque, afinal de contas, todos nós estamos no mesmo barco, né, gente? Mesmo barco. Então, vamos adiante. E eu quero fazer algumas perguntas para a nossa reflexão. Quando é que eu devo sair das cidades? Veja, irmãos, há mais de 100 anos, Ellen White escreveu para as pessoas sair das cidades. Agora, quando nós temos que sair? Veja, você não precisa nem anotar, depois eu posso passar para vocês os slides, vocês podem ter essa apresentação, ok? Então, quando eu devo sair? É uma pergunta para nós refletirmos. Ela escreveu isso há mais de 100 anos. Agora, quando? É hoje? Amanhã? Quando? Ou já estamos atrasados? Por que sair das cidades? Isso precisa de uma reflexão nossa. Por que você quer sair? Devo sair já ou esperar? Nós pensarmos. Próximo. Quem é que vai sair das cidades? Todos? Só alguns? Ou ninguém deve sair? Agora, o mundo. Esse agora fora da igreja dos cristãos. O mundo. Quem está saindo? Quem está saindo das cidades? E aqui tem uma lista. Olha lá. Bill Gates, milionário da Microsoft. Já ouviu falar muito desse homem, né? Recentemente separou da esposa. Mark Zuckerberg, dono do Facebook, homem riquíssimo também. Kardashian, uma artista famosa no mundo artístico. Shaquille O'Neal, riquíssimo. Tom Cruise e Donald Trump também estão saindo das cidades. E entre estes donos, estão também dentro dos donos de bancos, não sei se você sabe o que é bancos, eu vou mostrar uma foto na sequência. Tem também o sul-africano Elon Musk, que é o dono da Tesla e também do SpaceX, né, que agora há pouco tempo lançou um foguete aí e custou milhões de dólares. É um dos homens mais ricos do mundo também. Todos eles estão saindo. E por que estão saindo? O geógrafo americano Blender escreveu um livro, e esse livro diz o seguinte: Construindo para o Tempo do Fim. Ele não é cristão. Ele diz o seguinte: todos os sobreviventes são orientados por uma ideia comum, uma ansiedade avassaladora do futuro, ou seja, medo do futuro, e um desejo de criar espaços secretos defensivos e resistentes ao temor. Quer dizer, existe um medo hoje nesses homens, e eles estão, medo do fim do mundo e outras coisas, estão buscando refúgios, formas de se protegerem no futuro, no fim do mundo, e buscando formas de viver em um lugar mais seguro. Nós fomos a Dakota do Sul, ali tem cerca de 750 clientes de bankers. E aí está a foto, é um lugar onde tem esses bancos. O que é esses bancos? Aqui está mais de perto. É um lugar que fica embaixo da terra. E aqui no lado direito de vocês, tem aqui uma entrada, tipo um túnel, que entra e fica embaixo da terra. E aqui é um banco de pessoas ricas que fica embaixo da terra. Isso é a fonte da revista Isto É que apresentou essa reportagem. E ali tem, olha o luxo desses bancos. Os ricos estão buscando lugares para se proteger. Medo de alguma coisa que possa acontecer nesse mundo. E a revista Veja, ela divulgou, inclusive, os preços desses bankers, né? E um tipo barracão, que é mais tipo um túnel, fica na Dakota do Sul, semelhante ao que eu mostrei agora na primeira foto ali,
que é naquele Gramado, que tem vários deles. Custa R$195 mil um Bankers desse. Na Alemanha, custa em torno de R$10 milhões um Bankers. E lá no Kansas tem um, que é o mais sofisticado, que segundo a Veja divulgou, custa R$25 milhões. Tudo para se proteger. E não sei se você sabe, mas aqui em São Paulo também já tem Bankers de alguns ricos aí que já estão construindo, na verdade, pessoas que já compraram, e existem também aqui no estado de São Paulo, os Bankers. Seu manchete nessa revista aí, Empresas e Negócios, diz que olha a manchete, empresa lucra com Bankers apocalíptico. Tracinho, é o caos. E embaixo mostrou lá um desenho de um Bankers, um túnel embaixo da terra, né? Por que queremos fugir das cidades? Por quê? Por que queremos seguir o que Ellen White disse? É porque o alarmismo que se espalhou como fogo está sendo feito pelos marqueteiros, veja, como eu falei, depois da pandemia, muitos marqueteiros estão aí espalhando que temos que sair, que a cidade não vai ter que conviver e assim por diante. Ou é por medo da perseguição que virá? Queremos fugir porque estamos desesperados por causa das profecias? Queremos sair para estar protegido? Ou queremos fugir das cidades por meu bem-estar físico, psicológico e espiritual? São perguntas para a nossa reflexão. Agora, no campo, vou conseguir me esconder? Hoje, se eu sair, vou conseguir me esconder? Você não usará celular na internet lá no campo? Você pensa que ninguém vai encontrar você? Você terá o seu nome no registro de imóveis desse seu sítio? Você terá um carro no seu nome? Então, veja, se você tem essa intenção de ir para o campo para se esconder, se você tem um celular, não vai conseguir se esconder, porque agora na pandemia, pouco tempo atrás, você tem o estado de São Paulo aqui, eles conseguiam localizar as pessoas que saíam de casa para ter um controle se estavam na rua ou não. Se você tem um registro cartório lá, tem o seu endereço. Também, o registro do seu carro no Detran vai ter o seu nome. Então, se você pensa em ir para o campo para se esconder, se você tiver isso aqui, não vai conseguir se esconder. Agora, onde eu posso me esconder? E aí, Floresta Amazônica? Aonde é o lugar mais seguro do mundo? Já pensou nisso? Aonde é o lugar mais seguro do mundo? Ou seja, existe um lugar mais seguro no mundo? A resposta, o lugar mais seguro é no centro da vontade de Deus. Essa menina aqui, Seti Bon, seu pai dela morava ali em Amsterdã e ela foi, na época, perseguida por Hitler. E ela disse essa frase, ela não é cristã, não, mas também não está na Bíblia nem na profecia. Mas ela falou, na época da perseguição lá de Hitler, ela disse, o lugar mais seguro do mundo está no centro da vontade de Deus. Eu gostei dessa frase. Agora, o que diz Ellen White e a Bíblia? Diz, o povo de Deus, embora perseguido e angustiado, embora sofra pela falta de alimento, não será abandonado a perecer. Anjos suprirão suas necessidades. O seu pão lhe será dado, e suas águas serão certas. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Isso em Isaías, também está registrado no livro Grande Conflito, página 331. Então, veja, irmãos, que segurança para nós. Embora nós perseguidos, embora vivendo angústia, embora tenha a falta de alimento, nós não seremos abandonados. Os anjos vão suprir, assim como supriu a necessidade de Elias, os corvos davam lá água e pão para ele, a promessa para nós, para os que foram fiéis, Deus vai também nos sustentar. Agora, o que... Deixa eu voltar aqui. O que Deus nos ensina? Quando Ellen White diz que devemos ir para o campo, isso é uma lei princípio ou é um conselho? Lei e princípio. Quando eu pego uma lei e princípio e eu transformo ela em conselho, eu me torno um liberal. Você entende isso? Eu pego uma lei e um princípio bíblico e eu transformo isso num conselho, eu me torno um liberal.
Quando eu tenho um conselho divino e eu transformo isso num princípio, numa lei, eu me torno um fanático. Então, veja, gente, muito cuidado com quando é uma lei e um princípio e quando é um conselho divino. Tá, gente? Muito cuidado. Nós vamos seguir, e você vai entender mais na frente isso aqui. O que Deus nos ensina? Veja, irmãos, dentro da teologia eu preciso saber se é um conselho ou é uma lei e princípio. Ok? Exemplo, a lei da temperança, cuidar do meu corpo, ter saúde, isso é um conselho ou é um princípio? Ela te diz que tudo que você deixa de fazer com cuidar do seu corpo, você está pecando. O princípio está ali. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar, porque se eu não cuidar do meu corpo, isso é um princípio, eu vou estar pecando. Agora, vamos pegar esse princípio e dizer assim, você precisa caminhar, isso é uma lei? É um princípio? Não. Isso é apenas um conselho, dentro do princípio geral. Você entende? Guardar o sábado é uma lei ou é um conselho? É uma lei? Então, não faça de um conselho lei e princípios e nem lei e princípios um conselho. Você entende? Cuidado o que Deus está dizendo. Agora, sair das grandes cidades, ou sair das cidades, é um conselho ou é uma lei e princípio? O que você acha? Sair das cidades, é um conselho ou é uma lei e princípio? É um conselho. É um conselho. É bom seguir o conselho de Deus, o conselho que Deus está dando para nós? É bom seguir? Claro que sim. Claro que sim. O nosso relacionamento para com Deus, no regime alimentar, no estilo de vida, quando devemos sair das cidades, e uma lista de outras coisas que Deus dá, cada pessoa, cada família tem o seu tempo. Mas nós precisamos orar, jejuar e pedir para que Deus nos mostre, por exemplo, nesse assunto das grandes cidades, quando sair das cidades, a hora, o momento certo. Eu até entendo que o momento de nós cuidarmos do nosso regime alimentar, estilo de vida, já passou. E essa é uma mensagem do terceiro anjo, né? Ela faz parte, como citei hoje ao meio-dia, ela é a mensagem da reforma, é como um braço acoplado ao corpo, a mensagem dos três anjos, a reforma de saúde. Ela te diz que é tempo de sair. Tempo de quem? Se é para você, para o seu crescimento espiritual, então você deve sair agora. Você entende? Você orou, pediu a Deus, e Deus mostrou a você que tem que sair? Você tem condições? Saia. Então vai. É agora. Se você não pode sair ainda, tem algumas coisas para resolver, o seu tempo pode ser amanhã, daqui um mês, daqui um ano, daqui para frente. Você deve orar e Deus vai mostrar para você o tempo. Não tem recursos? Ore. Deus vai mostrar. Se Deus mostra para você que tem que sair, ore que Deus vai providenciar os meios, a forma de você conseguir um recurso para comprar um sítio. E veja, tem muitos lugares também hoje, eu até visitei um tempo atrás um sítio no interior aqui de Minas Gerais, e ali tem muitos sitiantes adventistas que moram ali, e eles pagam R$300 para cuidar do sítio, são caseiros, e eles podem plantar e coisa e tal, e pagam R$300 com até uma forma de ter um contrato de comodato, ou de um contrato de aluguel. Então, veja, ora, Deus vai mostrar para você o tempo, a hora, como e quando sair. Eu acho fantástico quando nós lidamos com Deus. Deus tem o plano certo para cada um de nós, mas nós precisamos orar para saber que momento nós precisamos sair. Veja o que diz no livro Vida do Campo, página 20. Olha como o Ellen White fala. Sempre que possível, é dever dos pais fazer casa no campo para os filhos. Eu pergunto, é uma ordem ou um conselho? Um conselho. Veja que ela diz, sempre que possível. É bom sair? É bom. Se é possível para você, saia. Agora, se não tem possibilidade, vai fazer o quê? Quais foram as condições escolhidas pelo Pai Infinito para o seu filho? Isso está no livro Vida no Campo, sobre a habitação de Jesus, página 24 e 25. E ela fala assim, quais foram as condições escolhidas pelo Pai Infinito para o seu filho? E diz Ellen White, uma habitação isolada nas colinas da Galileia. Desde que ele nasceu até perto dos 30 anos de idade, ele morou onde? Nas colinas da Galileia. Depois ele foi para a cidade para pregar.
O mesmo ocorre com a maioria dos melhores e mais nobres homens de todos os séculos. Abraão, Jacó, José, Moisés, Davi e Eliseu. Todos eles foram criados num lar campestre. Está no livro Vida no Campo. Aprenderam, diz Ellen White, primeiramente a trabalhar, e sua vida ativa ao ar livre lhe deu elasticidade e vigor a todas as faculdades. Eu não sei o que ela quer dizer com elasticidade aqui, mas entendo que é vigor físico, né? Aprenderam primeiramente a trabalhar, e sua vida ativa ao ar livre lhe deu elasticidade e vigor a todas as faculdades. E diz na página 41, e Deus ajudará o seu povo a encontrar lares como esses fora das cidades. É no livro Vida do Campo. Diz mais, faria bem vos pondes de lado os cuidados que vos deixam perplexos e procurardes um retiro no campo onde não há uma influência tão forte para corromper a moral dos jovens. Pergunta, é uma lei ou é um conselho? É um conselho. Faria bem, diz Ellen White, faria bem. Agora, o que Deus nos ensina? 4 pontos para nós pensarmos. O ideal. Qual o melhor a fazer? Ir para o campo. É um conselho de Deus. Realidade. Não posso sair. Se eu não posso, não tenho condições, nós temos que orar e Deus vai, no momento certo, nos direcionar para mostrar que hora, como e quando sair. Então, veja, irmãos, nós precisamos ter equilíbrio diante das situações. Equilíbrio. O ideal de Deus para todos pode não ser aplicado no momento, pelo menos agora. Se eu conselho para sair, de repente, o ideal para nós nesse momento não é sair, é ficar mais um pouco. Para outros momentos, o ideal é sair agora. Como eu falei, temos que orar e Deus vai mostrar para nós o momento certo. Mensagens escolhidas. Ele te diz, vemos os que escolhem as expressões mais fortes dos testemunhos e sem fazer uma exposição ou um relato das circunstâncias em que são dados os avisos e advertências, querem pô-los acima de todos os casos. Assim, eles produzem maléficas impressões na mente das pessoas. Veja, eu não posso chegar aqui e dizer, vocês têm que sair hoje, é agora, chega o momento. Não. Isso aqui que nós não podemos fazer, usar expressões fortes do testemunho e fazer uma expressão de relato de advertência e impor algo, em alguns casos. Somente nessa questão de ir ou ficar, de sair para o campo ou ficar nas grandes cidades, nas cidades. E sabemos qual que é a estratégia de Satanás? Ele sabe que atacar os escritos de Ellen White não vai resolver o que ele deseja. Então ele usa pessoas bem intencionadas, fanáticas, para aplicar os testemunhos de maneira equivocada. Correto? Como falei, se eu quero defender sua vida no campo, eu vou no YouTube, tem lá palestras que defendem e só fala desse lado. Se eu quiser defender o lado só vida na cidade ou evangelização nas cidades, também tem ali muito material. Mas é isso? Agora, qual o conteúdo desses livros? É importante o seguinte, se você pensa em sair ou ficar, é importante ler esses 2 livros. E quando você vai ler os 2 livros, você vai ter uma ideia bem equilibrada do que fazer. Vida no campo e Ministério para as Cidades. Você não saia somente lendo o livro Vida no Campo. Também não fique só lendo o livro Ministério para as Cidades. Leia os 2. Ore e Deus vai te orientar no que fazer. Veja, como é importante o equilíbrio. E eu coloquei até a imagem aqui de um avião. O avião consegue voar com uma asa só? Não, né? Para o avião voar, ele precisa de 2 asas. Assim ele vai ter o equilíbrio. A mesma coisa nesse assunto. Vida no campo, Ministério da Cidade. Veja, estatística. Nós temos hoje 107 artigos no index de Ellen White sobre o tema. Esse tema que eu estou falando. Vida no campo e Ministério das Cidades. 24% desses artigos dizem, saio das cidades. E 75% desses dizem, fiquem ou vão para as cidades para evangelizá-las. Está vendo? Agora a análise do livro Vida no Campo. Ela te diz, sempre que possível, está na página 20, correto? Se é possível para você, vai. Entende que é hoje, você orou? Vai. Tem condições? Você gosta de plantar? Tem condições de viver lá? Vai.
sempre que possível. Página 39. Não se mudem apressadamente e nem desordenadamente. A gente tem que ter um planejamento. Eu não posso agora chegar e começar a vender tudo, sem ter onde comprar, sem saber o valor, sem ter pesquisado. Ela orienta. Não mudem apressadamente e nem desordenadamente. Correto? Tem que ter planejamento. Página 44, ela diz: adquirir propriedade de fácil acesso à cidade para poder evangelizá-la. Outra coisa. Não vai para um lugar que você não tem acesso à cidade. Porque nós temos que fazer o seguinte, o ideal é nós morarmos no campo e nós temos condições de vir à cidade para evangelizar. Se conseguir as duas coisas, esse é o ideal. E se nós olharmos e lermos a história de Enoque, o livro de Enoque, se vocês quiserem depois eu tenho a compilação disso, eu tenho PDF, tem um livro que fala muito sobre Enoque, ele vivia no campo. E ele ia na cidade para evangelizar a cidade. E depois que ele evangelizava, que ele trazia as pessoas para o campo, para ali no campo ele poder, era mais fácil dele transmitir a mensagem às pessoas, e as pessoas entendiam melhor o campo. Ele evangelizava e trazia-as para o campo para ali evangelizá-las. Agora vamos para a análise do livro Ministério para as Cidades. Para pensar. Se todos tivessem seguido o conselho de vida no campo, quem teria evangelizado Chicago, Nova York, Los Angeles, São Francisco e outras cidades grandes lá? Nós teríamos igreja adventista nesses locais se todos tivessem seguido o conselho de Ellen White de sair para o campo? Outra pergunta para nós pensarmos. Não teríamos, hoje nós não teríamos mais universidades e hospitais e escolas, porque todos saíam onde? No campo, se todos tivessem saído. Quanto teríamos hoje no mundo evangelizado? Será que nós teríamos já esse mundo, quantas cidades todas no Brasil evangelizado hoje? Hortolândia, Montemor, Campinas, São Paulo, outras coisas? Agora, se todos saímos, quem vai evangelizar as cidades como Hortolândia, Montemor, Sumaré? Pode dizer, os anjos? Sabe, irmãos, eles poderão fazer sim, eles vão fazer em algum momento, mas não agora. Agora, nós temos que fazer esse trabalho. O que faremos com as escolas, hospitais, igrejas? Se todos saímos? Vamos abandonar tudo isso e vendermos? Por exemplo, o IASP, o IATE, coloquei aqui 2 exemplos. E se vendermos? O que vamos fazer com o dinheiro de nossas instituições? O que fazer? São perguntas. Ellen White, ela escreveu no manuscrito 13, de 1910, ela falou o seguinte: o encargo das necessidades de nossas cidades tem pesado tanto sobre meus ombros que algumas vezes parecia que eu ia morrer. Poucas vezes ela usou essa expressão, esse encargo pesado, que isso pesou tanto que ela parecia que ia morrer. E veja, a preocupação de Ellen White em relação à pregação e à evangelização nas grandes cidades. Veja o que escreveu o George Knight. Ele escreveu o seguinte, sobre o presidente Arthur Daniels. Ellen White estava tão satisfeita com a falta de progresso do adventismo que chegou a questionar a conversão do presidente da Estação Geral, Arthur Daniels, sugerindo que, diante do que ela acreditava ser uma falta de interesse no trabalho das cidades, não seria ele qualificado para liderar os adventistas. Olha que coisa forte. Havia, na época do Arthur Daniels, ele não se envolvia muito com não tinha esse foco de pregação nas grandes cidades. E Ellen White estava tão preocupada que ela achou que ele não teria qualificação para ser o presidente da Estação Geral na época. Algumas frases sobre a obra nas cidades. Hoje, a maioria das pessoas vive nas cidades, correto? Importa-se Jesus menos com essas pessoas do que se importava com os habitantes das cidades há 2000 anos? Isso está no livro Ministério da Cidade, página 8. Diz mais, Obreiros Evangélicos, página 306. Muito mais se pode fazer para salvar e educar os filhos do que no momento não pode sair das cidades. Essa é uma questão digna dos nossos melhores esforços. Deve-se estabelecer escola de igrejas para as cidades, para as crianças que estão nas cidades. Veja o que ele está dizendo aqui, veja. Como muitos teriam que ficar nas cidades para evangelizar, ela fala assim, e como nós vamos educar nossos filhos? Então ela diz, vamos fazer escolas nas cidades para que essas crianças tenham uma educação cristã. Claro que na época eram escolas paroquiais,
Então, veja, a escola do CAO, por exemplo, no ASP hoje, é para atender os filhos dos que estão aqui para evangelizar as cidades. Veja a preocupação de Ellen White. Para os que ficavam, tinha que ter também um escape para a educação dos filhos, as escolas para educar os filhos. Demais, as cidades estão repletas de iniquidade. Satanás sugere que é impossível fazer algum bem dentro dos seus limites. Assim, elas são tristemente negligenciadas, disse Ellen White. Mas nela há pérolas perdidas, cujo valor você não pode calcular até que sinceramente busque encontrá-las. Poderia ter 100 obreiros onde existe apenas um, os quais se empenhariam com diligência, oração e intenso interesse na busca das pérolas que estão mergulhadas no entulho dessas cidades. Olha que forte isso, né? Ela diz que tem muitas pérolas preciosas que estão nas grandes cidades, e que precisam de obreiros, aonde poderia ter 100, só tem um, que deveriam ir lá e buscar essas pérolas preciosas. Isso é um trabalho de quem? Nosso. Mais uma vez, equilíbrio, irmãos, equilíbrio. Não só no campo, nem no mistério das cidades. Temos que ter o equilíbrio. Agora, vamos fazer uma primeira análise do primeiro grupo, os que podem sair. Você tem oportunidade para uma vida mais... Aliás, os que podem sair vão ter uma oportunidade para uma vida mais saudável, água pura, ar puro, tranquilidade do campo. Não tem dúvida, irmãos. Lá a vida é mais saudável. O ar é mais puro. A vida vai ser mais tranquila, com certeza. Outra coisa, lá você vai estar livre, com certeza, do trânsito, das buzinas, que nos irrita cada dia da correria. Os transportes cheios, aí metrôs cheios, e aí também esgarrafamento, com aquele poluição toda. Com certeza, nesse aspecto, o campo é melhor. Lá também você vai ter mais contato com as obras de Deus. E sabe, quando eu vou eu vou confessar para vocês, eu tenho um sítio, comprei um sítio, temos construído lá, e quando eu vou lá, eu passo uns dias, de fato, o ambiente, ele é melhor. A gente se sente melhor, principalmente para você orar, para você buscar Deus. Também no sítio você pode ter frutos, verduras, livres de agrotóxicos, você pode plantar sua própria verdura, fruta, e você comer isso aí sem nenhum agrotóxico. E também, com certeza você terá benefícios físicos, mentais e espirituais na vida no campo, no meio da natureza. Não tem dúvida disso. Por isso eu conselho Ellen White. Se puder, vai. A vida lá é mais saudável. Agora, o segundo grupo que não pode sair. Por isso eu estou colocando os dois lados sempre, irmãos, para nós termos o equilíbrio nas duas partes, tá? Nos dois livros, nas duas decisões. Não posso comprar uma terra. Tem gente que não pode comprar um sítio, não tem condições. Como falei, alguns até pode, se orar e Deus mostrar, não tem condições. Ora, Deus vai mostrar. Tem muitos sítios hoje que as pessoas compraram, moram na cidade e precisam de uma pessoa para cuidar desse sítio. E eles, às vezes, põem essa pessoa lá, aceita pessoas para morar lá sem custo nenhum, ou cobra um valor irrisório somente para fazer um contrato. Então, ore a Deus. Eu tenho filhos na idade escolar e talvez no sítio não vai ter onde estudar, então eu não posso sair no momento. Outra coisa, eu nasci na cidade e não tenho vocação, habilidade para viver no campo. Se for lá no campo, eu vou me estressar. Tudo bem, tem esse lado também. Mas também, se for esforço, pode ter condições também de aprender a plantar e coisa e tal, né? Outra questão. Tenho gente na família que depende de cuidados especiais de médico e hospitais. Por exemplo, tenho meu tio que precisa de hemodiálise. E é distante o sítio. Como eu vou fazer para cuidar do meu tio? Ou de um parente? Você entende? Tem situações que não tem como. Não tem como sair. Sou empregado e lá terei muito mais dificuldade para cuidar da minha família. Entende? Hoje eu tenho uma renda, tenho uma casinha, eu tenho condições de pagar aluguel. E se eu for lá, eu vou ter essa condição? Tem um cônjuge que não é adventista. E o que eu faço? Eu quero ir, ele não quer ir. E agora? Então situações como vocês. São situações. Então, nós chegamos a duas conclusões sobre o que falou Ellen White. Deus deseja que seus filhos tenham um estilo de vida o mais parecido com o do Éden. Veja, quando Deus criou o homem, ele colocou aonde? O casal, Adão e Eva, no jardim do Éden. E quando nós formos para o céu, nós vamos morar onde? No jardim.
Então, veja, nunca foi o plano de Deus que nós morássemos em cidades. Correto? Lá no céu, como supra lá, nós vamos ter também, morar no jardim. Nós vamos, diz a Bíblia, vamos plantar, vamos colher, vamos cultivar e assim por diante. E também, Deus fala de uma perspectiva escatológica. Não sair da cidade para fugir. Isso, se você pensa aí da cidade para fugir, totalmente errado. Essa não é a nossa escatologia, gente. Tá? Essa não é a nossa escatologia. Nós vamos ter que sair em algum momento, mas não para fugir. Agora, passos da escatologia. Você pega o carro e vai para o campo hoje. Tudo bem, se tem condições, vai embora. Segundo, sair das grandes cidades, vender tudo quando? Ela é muito clara, decreto dominical. Ela dá o conselho. Quando vier o decreto dominical, nós temos que sair das grandes cidades, ir para as cidades menores ou para o campo. E, quando sair o decreto de morte, nós temos que sair também das pequenas cidades, ir para o campo. Correto? Fugir. Esses são os passos da escatologia. Correto, gente? Agora, venda agora e traga o dinheiro para as missões. Esse é um texto da Ellen White, que diz assim: Deus pede aos que têm posses em terras e casas que vendam para empregar o dinheiro aonde for suprir a grande necessidade no campo missionário. Está ali no livro Conselho para a Mordomia, Ellen White. Esqueci de colocar a página aí. Pergunto, é para fazer isso hoje? Eu tenho que vender isso hoje? Pensa. Sabe, vai chegar um momento que Deus vai mostrar para nós o momento. Você que está orando, buscando a Deus, Deus vai mostrar o momento certo de você vender sua propriedade, seu carro, e você colocar e aplicar o dinheiro na causa de Deus. Deus vai mostrar. Se você vender tudo hoje, você vai morar onde? Que lugar? Gente, tem que ter um planejamento, tem que orar, tem que buscar a Deus. Eu não posso fazer algumas coisas por impulso, apressadamente, sem planejamento, correto? Vou vender, entrego para a igreja tudo e vou morar onde? A igreja vai manter você? Não. Então, gente, ora. Veja o que diz Ellen White, Testemunhos Seletos, volume 2, esqueci da página também. Não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim, arrogar-se nossa nação o poder no decreto que torna obrigatório o dia do repouso papal, será uma advertência para nós. Será então o tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório para ser para as menores, para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Então está muito claro o que diz Ellen White, né, irmãos? Irmãos, quando vier o decreto dominical, quando vai ser exigido que nós guardemos o domingo, essa vai ser uma advertência para nós. Esse é o momento que nós saímos da grande cidade. É o passo preparatório para ir para as cidades menores. E veja, esse é o momento, veja, se você não saiu agora, não vai ser agora, mas lá na frente, como você ali o passo escatológico, é o momento de sairmos. Decreto de morte. O decreto que finalmente sairá quanto ao remanescente povo de Deus será muito semelhante ao que Assuero promulgou contra os judeus. Hoje, os inimigos da verdadeira igreja veem no pequeno grupo de guardadores do sábado um Mardoqueu à porta. A reverência do povo de Deus por sua lei é uma constante repreensão aos que têm deixado o temor do Senhor e estão pisando o seu sábado. Veja, você lembra a história lá de Amã, Assuero, da rainha Esther, né? Quando Amã chegava, Mardoqueu simplesmente ele não se prostrava reverência a Amã. E isso criou ódio e ele chegou e levou ao rei e foi feito ali um decreto para matar todos os judeus da época, né? E diz aqui a mesma coisa vai ser conosco no final. Nós não vamos guardar o sábado, nós não vamos guardar o domingo, nós vamos guardar o sábado. E isso vai ser, segundo Ellen White, uma constante repreensão aos que têm deixado o temor do Senhor e estão pisando o seu sábado. Eles vão nos perseguir. Então é o momento de nós, e vai vir o decreto de morte, e é o momento que nós vamos ter que deixar tudo possível, o sítio, e nós vamos ter que fugir para as montanhas. Grande Conflito, página 631 dias. Embora um decreto geral tenha fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos, em alguns casos seus inimigos se antecipam ao decreto
e se esforçam para tirar-lhes a vida. Mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados ao redor de toda pessoa fiel. Olha que coisa fantástica, irmãos. Vai vir um decreto, mas alguns vão se antecipar esse decreto e vão tentar tirar a vida dos que guardam e são fiéis a Deus. Mas eles não vão, dizem Heróis, que eles não vão poder passar sobre os poderosos guardas que estão estacionados ao redor de nós, os que formos fiéis. E diz, alguns são assaltados ao fugir das cidades, mas as espadas levantadas contra eles se quebram como palha. Outros são defendidos por anjos sob forma de guerreiros. Olha que texto fantástico para nós. Aquele texto que nós colocamos, né? Colocamos o melhor lugar para nós estarmos aonde? É nas mãos de Deus. Deus vai cuidar de nós, irmãos. Resumo em 4 desafios, irmãos. As vantagens e os desafios de se mudar para o campo. Devemos ter equilíbrio. Se eu posso, vai. Nem todos podem. Vantagem, desafios. Se você pode ir, não fique criticando aquele que não pode ir. E aquele também que não pode ir, não fique criticando o que foi. Cada um tem seu tempo. Deus vai mostrar para cada um de nós. Outra coisa, o compromisso da Igreja Adventista com os grandes centros. Quando for para o sítio, não se esqueça que temos que evangelizar. Não fique lá no sítio escondido lá. Saia. Você tem que estar disposto a estar no sítio, mas sair para pregar. Deus vai precisar de todos nós nos últimos tempos para levar essa mensagem de salvação às pessoas que estão, aquelas pérolas preciosas que estão nas grandes cidades. O tempo para vender as propriedades, que tempo é esse? Glória a Deus. Ele vai dar para nós orientações. Noé, antes de entrar na arca, quanto valia uma chácara naquela época? Depois que ele entrou, quanto valia? Veja, irmãos, nossa propriedade hoje vale alguma coisa, mas depois que fechar a porta-graça, quanto vai valer uma propriedade dessa? Então, o Espírito Santo vai nos orientar no momento certo de nós vendermos. E também, nós temos que aguardar a orientação escatológica para as cidades, com o decreto dominical, e finalmente o decreto de morte, né? Tem um momento certo. Ele já deixou muito claro, decreto dominical e depois decreto de morte, esse é o momento, correto? Que não tem mais escapatória, nós temos que sair. Mas claro, se eu posso sair antes, melhor. Agora, eu fecho com essa pergunta. Onde estará a nossa segurança? Antes disso, irmão, deixa eu colocar um outro assunto aqui que eu até esqueci de falar. Está na cabeça, mas esqueci. Veja, irmãos, quando vier o decreto dominical, irmãos, não vai ser uma lei que vai ser do dia para a noite e o dia seguinte vai começar a perseguir nós. Essa lei, irmãos, vai ser promulgada, vai ser discutida no Congresso e vai ter um tempo. Eles vão tentar convencer todo mundo a guardar domingo. E vai vir uma lei também, no meio de outras leis. Não vai vir uma lei sem decreto dominical, vai vir uma lei para um dia da família, um dia para o meio ambiente, e vai ser uma lei assim, dessa forma. E sabe, muitos que não estão atentos às profecias, não estão vigilantes quanto a isso, vai vir essas leis e muitos adventistas vão dizer, não, é uma lei boa, muito boa essa lei. E Satanás vai tentar nos enganar nesse momento. Mas no meio dessas leis, vai vir logo em seguida a obrigatoriedade desse dia, para guardar esse dia, que é o dia da família, o dia do meio ambiente, assim por diante. Então, veja, mesmo quando tiver o decreto dominical, vai ter um tempo, eu entendo que vai ter um tempo, eu não sei quanto tempo, mas eu entendo que seja assim, que nós temos esse tempo para nós mudarmos, vendermos e sairmos. E veja, irmãos, o que vem primeiro, o decreto dominical ou o fechamento da porta-graça? Primeiro vem o decreto dominical, depois vem o fechamento da porta da graça. Você entende? Então, nós temos, nesse período que vem o decreto dominical, nós vamos ter que sair pregar para o meu vizinho, dizer, olha, o que a profecia está se cumprindo. Então, muitas pessoas, nesse momento, vão se converter e virão para a igreja. Esse vai ser um momento muito especial da nossa história aqui nesse mundo e preparo para o céu. E esse momento da decreto dominical, pregação do evangelho, e logo em seguida fecha a porta da graça. Agora, onde estará a nossa segurança? É dentro de Hortolândia ou lá no sítio? Nossa segurança vai estar onde, irmãos? Em Deus. Aonde você estará? Não importa, irmãos. O que importa é estar aonde? Nas mãos de Deus. Isso que importa, irmãos. Veja, irmãos,
Eu espero que eu tenha deixado assim, tudo bem equilibrado entre os dois pontos. Cada um tem o seu momento. Cada um tem a sua hora. E Deus vai mostrar para cada um de nós. Mas a segurança não está no sítio. Não é no sítio. Não escondendo. Eu vou estar seguro. Eu li vários textos aí para vocês anteriormente. É estar nas mãos de Deus. Eu espero que com essa palestra eu tenha esclarecido um pouquinho esse assunto. E que nós possamos orar. Entenda que nós estamos chegando aos dias finais da história da humanidade. E muito em breve, irmãos. Está vindo agora a COP26 aí. Os governos estão se juntando, Papa, outras coisas mais. Eu entendo que muito em breve virá leis que vai nos impor aí observância do domingo. Mas também não temos que estar preocupados com isso. Nós temos que estar o quê? Nas mãos de Deus. Deus vai cuidar de nós. E mesmo essas leis só virá a hora que Deus permitir que venha. Correto? Ninguém, nenhum governante, vai poder fazer se Deus não permitir. Temos que estar onde? Nas mãos de Deus. E Deus prometeu que vai cuidar de nós. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar porque nos dá esse privilégio de estarmos nesse momento juntos nessa sala onde podemos estudar um pouquinho sobre esse assunto importante para nossas vidas. Há muitas, ó Deus, interrogações, muitas dúvidas, mas que possamos, ó Deus, buscar essa segurança, buscar o discernimento espiritual em Ti, e que possamos, ó Deus, tomar decisões para sair ou ficar, para evangelizar grandes cidades, dirigidos e orientados pelo Teu Santo Espírito. Capacite cada um de nós, ó Deus, para que também possamos, ó Deus, nesses dias finais, levar essa mensagem às pessoas que precisam. Tem pérolas preciosas nas cidades que precisam conhecer o Teu Evangelho. São pessoas que vão se converter, estarão conosco, estarão no céu. Mas nós precisamos, ó Deus, levar essa mensagem às pessoas. Por isso, Deus, nos dê esse desejo de levar, de pregar, e que o Teu Santo Espírito nos capacite para fazermos isso. Abençoe cada um de nós, e que possamos, ó Deus, estar a cada momento nas Tuas mãos. Esse é o melhor lugar, o lugar mais seguro onde nós podemos estar. Nos dê a Tua graça, o Teu amor, essas vezes nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.